paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos em Cristo Jesus, em todos os estados do Brasil, em toda a face da terra. Vai tudo bem com vocês? Eu espero em Deus que sim. Hoje, dia 31 de dezembro de 2023, estou passando por aqui para deixar uma breve meditação a respeito do tempo do fim. Como vão estar as nações na vinda de Cristo, todos os países, as cidades, como que vai estar? Cada vez mais bonitas, como por exemplo, umas 25 cidades do mundo mais belas e mais visitadas, como por exemplo a França, Nova York, Estados Unidos, Londres, na Inglaterra, Reino Unido, Veneza, na Itália, Vancouver, Canadá, Barcelona, na Espanha, São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, Sydney, na Austrália e assim por diante, como por exemplo Rio de Janeiro, Curitiba. A vinda de Cristo Jesus, estas cidades, várias capitais do mundo, como que vão estar? Tão lindas como estão? Ou, ao contrário, na vinda do Senhor Jesus Cristo, não só as cidades, as capitais dos países, mas praticamente toda a terra vai estar de uma maneira diferente do que está. Como que vai estar a terra? Bom, esta meditação vou estar trazendo para vocês com base na palavra viva de Deus. Bom, hoje, na atualidade, existem por volta de 27 conflitos armados ativos em todo o mundo. A cada tempo, estamos mais próximos do cumprimento de todas as profecias, de todos os sinais que Cristo, o Messias, deixou profetizado para que, em primeiro lugar, aos discípulos se preparassem e olhassem para as profecias, assim como olhamos para uma árvore e podemos saber qual a estação que estamos. Assim também, o Senhor Jesus deixou os seus sinais para a igreja observá-los. Evidentemente, todos os sinais se cumprirão antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos observando tantas guerras. Nós vemos que na atualidade, hoje, 31 de dezembro de 2023, existe pelo menos 27 conflitos armados ativos pelo mundo. Alguns exemplos somente: a Síria, mais de 11 anos de guerra, mais de 350 mil mortos, 6 milhões e 600 mil desabrigados. No Iêmen, guerra desde 2015 até 2020, somava-se 230 mil mortos, 131 mil pessoas morreram dos efeitos decorrentes da guerra no Iêmen, pela fome, desabastecimento de água potável, doenças como cólera e assim por diante. Esse é o retrato de alguns países. Etiópia, milhares e milhares de mortos. Afeganistão, até 2021, cerca de 174 mil mortos. A maior crise de refugiados da história da humanidade. Isso sem falarmos da guerra da Ucrânia, que já vai a completar 2 anos. Sem falar da guerra de Israel contra o Hamas, ali na cidade de Gaza, dentro do território de Israel. Ou seja,
tantas dessas cidades, como ali também no Iraque, Afeganistão, Síria, como que eles estão cada vez mais devastados, e a cada momento estamos contemplando o cumprimento de todos os sinais profetizados pelo Senhor Jesus. E a cada momento nós vemos que os países, as nações, muitas outras nações estão sendo destruídas, estão sendo as cidades devastadas. Mas na vinda de Cristo, como estarão estas nações? A própria palavra de Deus nos revela, nos mostra de uma maneira clara que várias nações serão ainda devastadas. Assim como no Antigo Testamento, quando o povo de Israel deixaram o Egito após as 10 pragas caírem, o Egito ficou completamente destruído. O povo de Israel contemplou 10 pragas, todo o Egito foi devastado, o país do Egito. Só após as 10 pragas, as 10 maravilhas, as 10 pragas caírem sobre o Egito, que o povo de Israel saiu daquele país. Assim também, na vinda do Senhor Jesus Cristo, está profetizado vários acontecimentos que irão trazer grandes destruições para várias cidades. A palavra fala que vai haver um grande terremoto que vai destruir as cidades das nações. Apocalipse capítulo 16, verso 18. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ou seja, aqui está falando que as cidades das nações cairão, isto é, antes da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo sobre as nuvens do céu. Ele virá para destruir o governo mundial, o falso profeta. Ele virá e na sua vinda o diabo e os seus demônios, seus anjos serão presos no abismo. Apocalipse capítulo 20. Bem, antes nós vemos que desde a abertura dos 7 selos, nós vamos ver ainda coisas piores sobre as nações, que irá trazer devastações para grande parte do planeta Terra antes da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino milenar. Apocalipse, capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos:
Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem subsistirá? Aqui está alguns retratos da situação do planeta Terra, de todas as cidades das nações, na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mais um pouquinho ainda, Apocalipse capítulo 8, as 7 trombetas, ao tocar das 7 trombetas, coisas terríveis ainda está para acontecer sobre a terra, sobre o mar, sobre a floresta, sobre a água potável e assim por diante. Por exemplo, Apocalipse 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Houve saraiva, quer dizer chuva, fogo misturado com sangue foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada ao mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, ou seja, a terça parte dos navios, a terça parte de todos os seres viventes sobre o mar morreram, apodreceram. Ao tocar da terceira trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha de fogo, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas potáveis tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas, se tornaram venenosas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Ou seja, Evangelho de João capítulo 11, a noite tem 12 horas, o dia tem 12 horas, ou seja, aqui onde nós lemos, a terça parte do dia será ferida, 12 por 3, 4 horas do dia haverá trevas, escuridão, não haverá energia em toda parte da terra. Igualmente, semelhantemente também, a terça parte da noite, ou seja, mas 4 horas da noite haverá trevas, não terá energia em toda parte da terra, ou seja, somando-se 4 horas que será ferida do dia, mais 4 horas da noite, ou seja, 8 horas será ferida. Haverá escassez, falta, será cortada, devastada a energia do planeta Terra por 8 horas. O dia e a noite, 24 horas, será apenas 16 horas nestes grandes acontecimentos, ou seja, o planeta Terra vai estar devastado na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ali, estava lendo há poucos dias no profeta Amós, veja se na vinda de Cristo vai estar todos gozando da tecnologia, da internet, da energia em todos os países. Será isso mesmo? Ouça o que disse o profeta Amós.
Capítulo 5, verso 18, a palavra de Deus diz assim: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós será este dia do Senhor? Treva será e não luz. Verso 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhum resplendor? Então aqui está dizendo: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Como desejar a vinda de Cristo se não estão preparados? Como que o mundo receberá a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo? Será alegria para a igreja que estiver viva na vinda de Cristo, mas será lamento, será tristeza, será desespero. Os homens vão procurar caverna na terra, vão procurar se esconder da presença gloriosa de Cristo que virá em grande glória. Ele não virá secretamente. Em todas as profecias sobre a vinda de Cristo está revelado uma vinda gloriosa, uma vinda com muita claridão, com muito barulho, com muito esplendor. Apocalipse capítulo 1, verso 7, revela a vinda de Cristo com grande glória e poder. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. São Mateus 24, o próprio Messias, falando da sua vinda maravilhosa, nos revelou com estas palavras. São Mateus 24, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois, após a grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, ou seja, com grande barulho de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A vinda de Cristo será como o relâmpago. São Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Cristo será como o relâmpago. O contexto desta profecia em São Mateus 24, 27, o contexto anterior fala antes da vinda do anticristo. Está relatando assim, o capítulo 24, verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis,
porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, como relâmpago em glória visível. Todos contemplarão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando na terra vai haver trevas, lemos no profeta Amós capítulo 5, a vinda de Cristo será dias de escuridão, dias de completa treva sobre a terra. São Mateus 24, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu perante a vinda gloriosa de Cristo. Por isto, todo olho o verá, porque nas trevas que vai invadir o planeta Terra como sinal profetizado do nosso Messias, mas ele virá como a luz do mundo, o sol da justiça. Ele virá para juntar os seus escolhidos. Quem são os seus escolhidos? João capítulo 15, verso 16, Cristo falou: eu vos escolhi a vós, não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Quem são os escolhidos? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Na vinda de Cristo, Ele dará ordens aos seus anjos nos quatro cantos da terra para reunir, para ajuntar os seus escolhidos, isto é, o arrebatamento da igreja. Então, para finalizar esta breve meditação, como estará as nações na vinda de Cristo? Muitos países, muitas cidades estarão devastadas. Haverá coisas terríveis sobre o planeta Terra. Haverá escuridão, haverá trevas no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus virá para estabelecer no planeta Terra o seu reino. Então sim, Ele irá restaurar o planeta Terra. Não haverá montanhas, não haverá vales, vai haver uma planície. O Senhor vai fazer uma aliança na terra. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele vai fazer uma aliança de paz, uma aliança de perfeita justiça, perfeita prosperidade, longevidade. A sua aliança será até com os animais, até com os peixes, até com os pássaros, com os répteis, com as feras, pois diz o profeta, ouça o que diz o profeta Isaías, capítulo 11, o reino do Messias será pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Morará, olha, a aliança de Deus com os animais, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a ovelha cevada viverão juntos,
e um menino pequeno os guiará. Verso 7, a vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deleitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da cobra, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado porá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha aí, aliança de paz de Deus, de justiça do Senhor, aliança do Senhor Jesus Cristo, de paz, de prosperidade, será até com os animais. A conclusão desta breve meditação na vinda de Cristo, os países, as nações vão estar pior do que nós estamos vendo em muitos países, como a Síria, ali no Iraque, Afeganistão, na Ucrânia, em Gaza e muitas outras cidades e países. Mas o Senhor Jesus vai fazer uma restauração na terra para Ele reinar. É esta conclusão que neste ano que já está para iniciar de 2024, paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada. Que o ano de 2024 seja um ano de mais comunhão, de mais graça do Senhor Jesus sobre todos, amados irmãos, irmãs, obreiros, pregadores da palavra do Senhor. Um abraço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.